O ano acabou de começar, ou melhor, né? Ainda a gente não passou do carnaval e dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Bom, pra mim o ano já começou lá no dia 1º de janeiro, beleza? Já trabalhei bastante nesses últimos dias e o ano aí acabou de começar. E diante do cenário atual, qual que é o melhor título do Tesouro Direto para você investir? Diante das perspectivas do que pode acontecer, do que a galera tá achando que vai acontecer, qual que é o melhor título para você investir? Bora falar sobre isso aí no vídeo de hoje. E todo vídeo eu lanço um desafio para você que está me assistindo aqui. O desafio do vídeo de hoje é o seguinte: deixa aqui para mim nos comentários em qual título público você está investindo esse ano ou vai investir nesse ano, beleza? Coloca aqui, vou investir no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+. Se você quiser colocar também o porquê você vai investir nesse título, é muito legal para nossa comunidade aqui entender, né, a visão de todos os nossos investidores, toda a galera que acompanha aqui o conteúdo. Se você está chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí para você acompanhar vídeos. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre imposto de renda. Eu tenho certeza que vai funcionar para você, então se inscreve, é muito importante, beleza? Uma série de vídeos aí só sobre imposto de renda para a gente aprender como declarar, para você não precisar contratar aí nenhum contador para fazer o seu imposto de renda, beleza? Você mesmo vai conseguir baixar o sistema da Receita, vai conseguir fazer as suas declarações. Então se inscreve aí para você acompanhar essa série. E se você já é inscrito, muito obrigado aí pela sua audiência. Clique em curtir e bora ver aí quais são os melhores títulos do Tesouro Direto para a gente investir nesse ano. Vem comigo. O que é o Tesouro Direto, né? O que é o Tesouro Direto? Cara, o Tesouro Direto é um programa do governo federal. É muito comum a gente ver pessoas falando assim: eu invisto no Tesouro Direto, eu invisto no Tesouro Direto. Não, a pessoa não investe no Tesouro Direto. A pessoa investe através do Tesouro Direto, né? Normalmente essas pessoas elas investem nos títulos do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto ele é um programa do governo federal, foi criado em 2002 e que abriu aí a oportunidade, né, abriu as portas para que investidores, pessoas físicas, pudessem comprar títulos do governo. Esses títulos, eles sempre existiram, sempre existiu a possibilidade de você investir no governo, mas não como pessoa física. Você tinha que investir através de fundos ou mesmo investidores institucionais. Quando o governo cria o programa Tesouro Direto em parceria com a B3, ele abre as portas, abre aí oportunidade para que você, investidor, pessoa física, pudesse investir diretamente no governo. E aí você pode investir a partir de R$30. Então, além de ser muito acessível, é o tipo de investimento mais seguro que existe. Não tem nada mais seguro do que o governo, apesar de muitas pessoas não acreditarem, mas não tem nada mais seguro do que o governo, beleza? Então, ele abre a possibilidade de você investir em títulos do governo através desse programa Tesouro Direto. Para a gente falar qual que é o melhor título de investimento, eu precisaria conhecer o teu perfil de investidor, é óbvio, né? Eu precisaria entender quais são os cenários da sua vida, a grana, você precisa de grana para quê e tal, para quanto tempo. Então eu vou falar de uma forma mais genérica, tá? E o ponto principal aqui é que a gente precisa entender o cenário econômico. A gente precisa entender tanto a economia doméstica como a economia internacional, porque influencia muito na decisão de qual título a gente vai investir. Então, vamos falar um pouco sobre Brasil, né? Então, no Brasil nós tivemos no ano passado o início do corte dos juros pelo Copom, Comitê de Política Monetária. E é muito importante entender esse corte de juros, porque ele influencia na rentabilidade dos títulos públicos, né? Então teve clientes meus que ganharam com os títulos públicos cerca de 30% no ano investindo no pré-fixado. Por quê? Porque o pré-fixado tem lá um fator nele que chama marcação a mercado. Então, conforme a taxa de juros ela vai caindo, o título ele se valoriza, tá? Eu já falei sobre marcação a mercado em outro vídeo. Eu vou deixar os cards aqui para você assistir quando acabar esse aqui, beleza? Então, a marcação a mercado é um efeito que acontece nos títulos pré-fixados que faz com que o título ele se valoriza quando a taxa de juros cai. E teve esse efeito no ano passado. Quando a taxa de juros começou a cair, os títulos pré-fixados se valorizaram muito. Mas a taxa já caiu num nível muito razoável. Será que vai cair mais a taxa de juros? Hoje, a taxa Selic está aí em 11,75%. A perspectiva daqui para o final do ano é que ela possa chegar a, no mínimo, 9%. Abaixo de 9%, eu acho muito difícil acontecer. Eu acho muito difícil chegar. Mas 9% é bem capaz que ela chegue, tá? Diante desse cenário que a gente está assistindo aí de uma queda dos juros, continua sendo atrativo os títulos pré-fixados. Mas eu já vou te explicar aí qual título que acontece, beleza? Agora, juros americanos. Por que a gente tem que olhar os juros americanos? Porque é o seguinte, se lá nos Estados Unidos a taxa de juros está subindo, automaticamente os investidores vão tirar dólar do Brasil para mandar para os Estados Unidos, para investir lá. Tirando o dólar de lá, o dólar aqui sobe muito, aí causa inflação e tudo mais. E aí o que o Banco Central tem que fazer aqui para se tornar atrativo para o investidor estrangeiro? Ele ou mantém uma taxa de juros ou sobe a taxa de
de juros. Então a gente tem que olhar lá para os Estados Unidos. O que os caras estão fazendo lá? E lá, eles subiram muito os juros. Se eu não me engano, lá o juros está na casa dos 5 a 6% ao ano. E existe uma perspectiva de corte de juros já no início desse ano de 2024 lá nos Estados Unidos. Mas, ao que parece, não vai acontecer esse corte por agora. Então, existe uma expectativa do que vai acontecer. Não existe aí uma expectativa de novas altas, né, nos juros americanos, mas pelo menos eles vão manter no patamar ali de 5,5% a 6%, que é o que está girando hoje lá nos Estados Unidos, tá certo? Mas a gente precisa ficar de olho lá para entender qual vai ser a direção dos juros aqui. Aqui no Brasil, a gente já começa a enxergar bastante também uma questão da inflação, né? Embora no ano passado a inflação ela tenha fechado dentro da meta, a gente começa a observar alguns itens específicos, como alimentos, começando a pressionar a inflação para cima. Então a gente pode ver o IPCA, Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o índice de inflação oficial no Brasil, a gente pode começar a ver ele subir muito, né? Se valorizar muito, e isso beneficia os títulos Tesouro IPCA, beleza? Mas vamos explicar aqui agora, dado esse overview de cenário macroeconômico, microeconômico, quais os títulos que existem no Tesouro Direto. Então, o primeiro título é o Tesouro Selic, é o título mais conservador, rentabilidade diária, tem a liquidez diária também, e ele é mais indicado ali para aquele investidor que está precisando de uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, parte da reserva de emergência, né? Não colocar toda a reserva de emergência lá, mas uma parte, beleza? E é um título mais conservador, ele paga mais do que a poupança, né? O dobro do que a poupança, mas por ser o mais conservador, ele tem uma rentabilidade aí menor do que em comparação ao pré-fixado, ao IPCA+, combinado? Então esse título é o mais conservador. Depois a gente tem o Tesouro Pré-fixado, que já é um título mais mediano para médio prazo. Ele, como o nome mesmo diz, ele é pré-fixado, ele é uma taxa pré-fixada, e você investir no pré-fixado agora, se você comprar um título inteiro dele, lá no vencimento você vai receber sempre R$1.000, né? Então se a gente for olhar aqui agora no site do Tesouro Direto, preços e taxas, vou abrir a tela aqui para você ver, ó, qual que é a taxa que está sendo negociado pré-fixado? 2029 está sendo negociado a 10,38%. Então se você comprar um título inteiro que custa R$616, lá no vencimento, no dia 1/1 de 2029, você vai resgatar R$1.000. Esse R$1.000 ele nunca muda, beleza? Esse título aqui, ele não é indicado para quem é conservador, não é indicado para quem precisa do dinheiro com liquidez. Por quê? Porque esse título ele sofre com o efeito de marcação a mercado. Quando esses 10,38 aqui sobe, o preço cai, desvaloriza o título. E aí essa marcação a mercado pode prejudicar a sua rentabilidade. Por isso que tem que ficar ligado. Esse título não é para quem está precisando da grana agora muito rápido. Aí o ideal mesmo é o Tesouro Selic. Já o Tesouro IPCA+, é um título, como o nome diz, IPCA mais uma taxa pré-fixada. O que é o IPCA? É o Índice Oficial de Inflação do Brasil, certo? Então ele remunera para você o IPCA, ele devolve a inflação para você e ele te dá mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada, nós chamamos ela de taxa real. Então é a sua rentabilidade real. Qual que é a rentabilidade real hoje do Tesouro Direto, né? Se a gente for olhar aqui, ó, rentabilidade real do 2045 tá em 5,73. Do 2035, 5,57. Do 2029, 5,47. Então essas são as rentabilidades reais dos títulos agora, né? E aí tem o título Tesouro IPCA com juros semestrais e o que não tem juros semestrais. Então a diferença basicamente aqui é que todo semestre, 2 vezes por ano, você vai receber um cupom, você vai receber uma antecipação da sua rentabilidade na sua conta, tá certo? E mais recentemente, o Tesouro lançou 2 novos títulos, o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Esses títulos, o Renda Mais, tem uma característica completamente diferente dos outros títulos. Ele é focado 100% na aposentadoria, ele tem uma semelhança muito grande com previdência privada, ou seja, você investe por um tempo, depois desse tempo você passa a receber renda mensal corrigida pela inflação, como se fosse uma previdência privada. Já o Tesouro Educa Mais é focado aí na educação dos filhos. Você investe para o seu filho e quando ele completar a maioridade, ele vai poder utilizar essa grana aí para pagar o ensino dele ou para pagar ali algum bem que ele deseja, alguma coisa do tipo. Então, títulos mais específicos são muito recentes, muito novos. Para te falar a verdade, entre o Renda Mais e o Educa Mais, eu acho que o Renda Mais até faz muito sentido, mas o Educa Mais, eu acho que foi uma jogada muito ruim do Tesouro Direto. Eu não vi sentido nenhum no Tesouro Direto em criar o Tesouro
Educa Mais, mas existe essa possibilidade. Mas eu vou focar aqui entre Tesouro Selic, pré-fixado e o IPCA+. Qual que é o melhor título para investir agora, né? Então, diante do cenário que a gente falou, queda de juros no Brasil, juros nos Estados Unidos pode continuar nesse patamar, a gente precisa ver mais indícios aí de queda no futuro. Diante do cenário, né, aumento de inflação, qual que é o melhor título para investir? Então, se você já tem a sua reserva de emergência, que é uma outra parada, o melhor título para investir diante desse cenário, e é o que eu estou fazendo na minha carteira de investimento, é colocando 60% em Tesouro IPCA+, com vencimento para 2045, então eu prefiro um vencimento mais longo, só que não significa que eu vou alongar, vou tirar só em 2045. Eu posso tirar antes por conta da marcação a mercado, mas eu estou colocando 60% do meu portfólio no IPCA+, para aproveitar ali uma possível alta do IPCA neste ano e no próximo ano, que eu acredito que vai acontecer. 2024 e 2025, a gente vai ver uma inflação meio galopante aí subindo, beleza? Por diversos motivos. O atual governo é um governo mais gastão, um governo que está com déficit nas contas públicas, e isso pode acarretar em aumento de inflação no país. A economia, ela é exatas, né? Então, normalmente isso vai acarretar sim em aumento de inflação. E 40% do meu portfólio de renda fixa eu estou colocando no Tesouro pré-fixado, porque ainda tem uma boa oportunidade de ganhar com a marcação a mercado. Então, se a taxa Selic sair hoje dos 11,75 e caminhar ali para os 9%, que é a expectativa do mercado e a nossa aqui na Triad Finance também, eu acredito que tem uma boa perspectiva aí da gente ganhar cerca aí de uns 15 a 20% com o pré-fixado, com vencimento para 2029, né? Esse aqui, ó, esse título aqui, pré-fixado 2029, pagando 10,38. Se essa taxa dele, 10,38, cair ali para uns 9,2%, 9%, esse título pode dar uma valorização para a gente aí de uns 20%, e isso é bom, né? Eu acho que faz muito sentido olhando sempre para o final do ano, combinado? Então, 60% Tesouro IPCA+, para capturar esse ganho da inflação que a gente está enxergando para esse ano e para o próximo, e 40% Tesouro pré-fixado para capturar aí a marcação a mercado com essa queda dos juros saindo dos 11,75, taxa Selic, indo para 9%. Mas eu quero saber de você agora, onde você está investindo o seu dinheiro, né, dentro do Tesouro Direto? Qual título você está comprando agora dentro do Tesouro Direto? Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+, Renda Mais, Educa Mais? Deixa aqui para mim nos comentários qual título você está investindo, e se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, @eu_o_danilo_silva, eu vou te ajudar, pode mandar direct. Muitas vezes os direct que as pessoas mandam lá, as perguntas, vira conteúdo aqui pro YouTube. Então manda lá a tua pergunta, eu te respondo, e quem sabe a tua dúvida pode virar um conteúdo aqui pro YouTube para ajudar outras pessoas. Não esquece, se inscreve no canal também, porque tem vídeo todos os dias aqui sobre finanças e investimentos, e vai rolar aí uma sequência de vídeos sobre imposto de renda, e você precisa assistir esses vídeos, tá bom? Um grande abraço aí, muito obrigado, espero que você tenha gostado, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.